Então, tendo fixado a ideia de que Moisés é como uma figura do ungido, do verdadeiro ungido, que é o Messias, né? Mas como uma figura bastante forte e representativa do Messias, né? Lá atrás, do ungido, ou seja, aquele que seria ungido, teria o óleo do Criador sobre ele, o Espírito do Criador sobre ele, para libertar o povo do Criador, Israel, né? Das mãos de quem os aflige espiritualmente, né? Claro que na altura dele, como ele é apenas um simulacro físico, né, do verdadeiro ungido espiritual, então obviamente que a escravidão que ele libertou, primeiro que o povo que ele libertou é um povo físico, que também era simulacro, certo? E a escravidão que ele libertou também era a escravidão de feitores físicos, né? O Egito era um reino, um país físico que existia, e a escravidão deles lá era uma escravidão física, eles trabalhavam fisicamente, braçalmente, né, cumprindo essa escravidão. Aqui o Messias, né, tudo isso é apenas como sombra do verdadeiro ungido, que é um ungido espiritual, tá? Nos libertando, né, libertando o verdadeiro povo dele, que é espiritual, portanto é invisível, né? Eles sabem quem é, mas o povo não tem nenhuma etiqueta que identifique ele, quem é povo do Criador e quem não é. Eles são invisíveis, né, de conhecimento pleno e total do Criador, mas que os homens não podem e não têm o direito de apontar e de rotular quem faz parte da Israel verdadeira e quem não faz. Né? Não compete aos homens fazer isso. Tá? E até partindo dessa ideia, a gente entende o porquê que a besta, né, o anti-messias, né, ele vai querer marcar e rotular os dele, né, os que são fiéis a ele, né, porque o reino dele não tem essa potência toda como o Criador tem, né, de ser espiritual, né. O reino dele é físico e, portanto, as marcas dele devem ser físicas, né. E aí o nosso verdadeiro ungido, o Messias, ele veio libertar o povo verdadeiro, que é espiritual, da escravidão verdadeira, que é uma escravidão espiritual também. E é isso que as pessoas têm dificuldade de enxergar, né? Hoje elas não enxergam que elas cumprem, elas até enxergam, elas entendem o trabalho, que é um trabalho secular e que não tem nada a ver com o Messias, seja lá qual for o trabalho que elas façam sobre a terra, né? Elas conseguem enxergar a escravidão ali porque elas sentem fisicamente o peso do trabalho, mas elas não enxergam a escravidão que é muito pior e é verdadeira, que é a escravidão da espiritual, né? Quando tu tá preso e atormentado espiritualmente e fatigado, né? E explorado também espiritualmente, né? E aí, entendendo então essa figura de Moisés, a gente tem um caso curioso quando da primeira transição, né, ou seja, quando ele tinha por volta dos 40 anos, ele fugiu do Egito, ele abriu mão da condição dele de fazer parte da realeza egípcia e foi a Midian, né, quando ele chegou às filhas de Jetro, né, a qual com uma delas ele acabou casando, Zípora, né? As filhas de Jetro estavam lá querendo dar água para o rebanho delas, tá? E aí pastores, homens, tá? Usando da força, se prevaleceram contra elas lá, porque eles também tinham um rebanho para dar de beber, e aí pela força eles acabaram prevalecendo, né? E afastaram ela ali da fonte das águas, tá? Olha como é muito interessante. O que aconteceu aqui? O ungido chegou e afugentou os pastores homens, né? Liberando o acesso à água, né, do rebanho, a água da vida, para que o rebanho bebesse, né? E eram 7 as filhas de Jetro, certo? Então a gente tem a ideia do Apocalipse das 7 tendas, né? Ou 7 igrejas, para que alguns entendam melhor. Mas as 7 tendas, né? Ou 7 mulheres, ou 7 igrejas, é justamente a que o ungido agora está dirigindo a palavra, né, no Apocalipse, né? Porque o verdadeiro ungido é o Messias, certo? Então, as 7 tendas eu entendo que é a totalidade das tendas onde ele quer morar, né? Por isso que ele aponta o que está sendo feito de certo e também busca corrigir e repreender o que está sendo feito errado.
né? Porque são as pretendentes dele, né? Ele pretende como pretendente dessas 7, certo? E aqui está uma figura de uma sombra lá atrás, né? Em Êxodo 2, do 15 ao 22, dele defendendo essas 7 tendas aqui, afugentando pastores homens. O que esses pastores homens significam hoje, né? São pastores, né? E são homens, né? Onde eles estão hoje, né? O que eles significam? De quem se trata esses aqui, né? E aí o verdadeiro, o ungido, ele chegou e afugentou eles daqui, mostrando mais força, né? Certo? E mostrando poder e autoridade sobre eles, né? Expulsando eles do lugar e dando, né, permitindo que as 7 tendas deem de beber da água ao rebanho, né? Eu acho que não precisa se esforçar muito para a gente ter a conclusão do que está acontecendo aqui nessa figura, né? Isso está presente até hoje, tá? A gente só precisa identificar quem são as 7 tendas, né? Porque as 7 filhas de Jetro que estavam ali, quem são, o que elas significam. A gente precisa entender quem é o ungido, né? O que Moisés representava nessa figura aqui, nessa ocasião, e o que significa o rebanho, o que significa a água da vida que o rebanho precisa tomar, rebanho de ovelhas, né, certo? E a gente já conversou um pouco sobre o que significam as ovelhas, né, e porque a gente é comparado a elas, e o que eu entendo que é uma chave muito importante é entender isso aqui, ó, de quem se trata, o que significa os pastores homens que foram afugentados pelo ungido, né? Quem são e onde estão esses elementos aqui hoje, né?